paz de Deus, meus queridos irmãos, se inscrevam no canal CCB em Cristo Notícias. Aqui colocarei algumas pregações e notícias da nossa querida congregação cristã. Todos os dias pela manhã, 6 horas e 11 horas da manhã, colocarei algumas pregações. E na parte da tarde, das 6 horas, as notícias. Porém, as notícias podem decorrer também durante o dia, conforme elas vão surgindo. Mas, bem certo é às 6 horas. Vamos ouvir esta palavra na comunhão. Vamos ler o primeiro capítulo do Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 67, é que a folha estava colada aqui, eu não consegui achar, mas já está aqui. Lucas, capítulo 1, verso 67. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os sirvamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o mesmo menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém. Este aqui é um cântico, irmãos, que Zacarias, era pai de João Batista, cantou glorificando a Deus sobre a obra que o Senhor havia feito, que ele era testemunha, pois ele havia ouvido o que o anjo enviado de Deus lhe transmitiu, mas ele não podia crer, porque, pensando como um homem, na idade que ele tinha, sua mulher também, não lhe cabia conceber este sentimento, este anúncio, era impossível a ele. Mas Deus lhe deu um sinal, que ele ficou emudecido até que se cumprisse a promessa do Senhor. E ele, quando viu isto aí, então ele percebeu, é Deus mesmo que falou. Esta promessa veio de Deus, porque certamente, irmãos, ele começou a buscar, a conhecer nas Escrituras, o Antigo Testamento, os planos de Deus a respeito da humanidade. E buscando, ele concluía que, de fato, haveria de vir um Redentor para livrar Israel do sofrimento em que encontrava-se. E agora, então, ele via, só pode ser agora, porque
está escrito que prepararia um anjo para ir adiante do Senhor, preparando-lhe o caminho, isto é, aplanando os caminhos para a entrada daquele que haveria de redimir os homens, o ser humano, do seu pecado e condenação. E ele creu, mas já tinha que esperar agora calado, porque não tinha voz para falar. Até que se cumpriram, então, as promessas do Senhor, e nasceu João Batista. E quando nasceu, irmãos, a sua mulher também, Ana, glorificou a Deus, Isabel glorificou a Deus pelo feito do Senhor que cumpriu. E agora ele faz um cântico, louva ao Senhor. E ficou registrado este louvor a Deus pelo cumprimento da sua obra de redenção. Começou ali então, irmãos, foi o marco deste trabalho magnífico de Deus esperado desde os tempos lá primórdios do homem, quando conheceu alguma coisa de Deus. Agora vem então esperando, vem um século, vem outro, mas até que se cumpriram as promessas de Deus. E começa então uma outra fase. A primeira fase que havia começado foi na constituição da família que Deus fez em Abraão e na sua descendência, que cumpriu-se então em Jacó, e formou o povo de Deus, que foi mudado o nome para Israel. E então este povo agora, povo de Deus, família de Deus, que Deus se preocupou e cuidou pacientemente ao longo de séculos também. Esperava que este povo pudesse alcançar o objetivo. O primeiro era a terra prometida, mas já frustrou ali, porque não foram todos que saíram do Egito que conseguiram ser premiados com o que Deus prometeu. Não porque Deus falhou, mas o povo falhou. E o povo, na desobediência durante a peregrinação no deserto, impediu que a obra de Deus se concretizasse, e apenas 2 que escaparam, que vieram, os demais nasceram no deserto, mas os que vieram de lá, do sofrimento e da escravidão, ficaram no deserto. Mas esses alcançaram então a terra prometida, e a família continuou, era Israel, nas tribos que Deus havia também determinado. E este povo veio, cansou o Senhor, porque em muitas situações há lamentos de Deus sobre a conduta do povo, justamente por não poder compreender o intento de Deus, que não era somente a terra prometida, porque trazendo o povo à terra prometida são todos mortais, por muito tempo que viva, morre, porque estava já designado, sujeito e predestinado à morte corporal, física. Mas o plano de Deus era trazer esta família para Ele. Mas agora, por causa do pecado da humanidade, não dava para trazer o homem do jeito que ele ficou, por causa do seu pecado original, praticado por Adão e Eva. Precisava agora fazer uma reforma e entrar com um novo projeto de salvação que Deus fez em Jesus Cristo, seu Filho. Também não encontrou ninguém no mundo que pudesse assumir este compromisso, porque para assumir tinha que resgatar, mas não tendo pecado. Mas todos nasciam pecadores, e como nascem de fato, pela origem, então era preciso que viesse um sem pecado. E foi prometido. E também alguém para abrir, irmãos, como uma picada que se faz numa mata, para que se comece a adentrar, depois vir um caminho, uma estrada, uma via de acesso. Assim foi João Batista, enviado por promessa de Deus, para dar início, então, neste resgate humanitário que Deus havia de fazer, não mais para levar numa terra aqui no mundo, que a terra foi amaldiçoada pelo sangue de Abel que ela recebeu.
Então, não é aqui. Precisava uma outra terra, uma nova terra, onde habite a justiça. E este povo ser levado para lá, mas também não pode ser fisicamente por causa do pecado da natureza humana. Então vejam que trabalho, irmãos, preparar o povo para que ele enviasse o seu Espírito, aquilo que Adão perdeu, porque Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, não somente fisicamente, mas nos atributos de Deus. Tanto é que ele era imortal, Adão, não tinha morte, não conhecia o mal. E depois que ele passou a ter conhecimento por causa do pecado, então nasceu a mortalidade, morre. Vive um pouco, mas morre. Mas aquilo que está dentro dele, que Deus havia colocado, soprado sobre ele, isso não deveria ser afastado totalmente ou eternamente de Deus. Precisaria voltar. Mas para voltar precisa ser redimido, precisa ser resgatado do pecado. E como não tinha ninguém, mandou o seu filho. E aqui começa este cântico, louvando a Deus, porque Zacarias entendeu o plano de Deus. Agora ele percebeu que o seu filho estava abrindo um caminho, que Jesus ia entrar. Bendito seja Deus. E ele dizia: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Por que visitou, irmãos? Visita. Quem visita é porque não mora, porque não está ali, não é? Se Deus estivesse já convivendo com eles ali no coração deles, não ia visitar. Quem é que visita a sua própria casa onde mora? A pessoa já mora ali. Mas Deus visitou porque não estava lá. Agora ele veio, mas ele veio na figura e na condição de verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em Jesus, o seu Filho, sem pecado. Agora era o trabalho direto de Deus. A primeira vez usou-se de Moisés. Moisés precisou trabalhar, ficou 40 dias fora do Egito, sendo provado, preparado para esta obra de resgatar Israel. Mas ele mesmo não entrou na terra também, porque desagradou a Deus num certo momento, também não entrou. Foi salvo por Deus, Deus o recebeu, mas ele não herdou a terra. Então precisava alguém que viesse aqui, que passasse por aqui e sofresse igualmente os que aqui vivem, ou que viviam naquela época, dor, aflição, angústia, tristeza e tentação, mas que não tivesse pecado, para poder então fazer um só sacrifício, pagar a dívida de todos, ser condenado com todos, levar a culpa de todos e pagar com a vida e o sangue e o sofrimento, e beber o cálice da ira de Deus. E aí é que estava a coisa difícil. Qual era o cálice da ira de Deus e qual é? Este cálice, irmãos, é a segunda morte, ou seja, a destruição total e eterna do ser humano com tudo o que ele é. Nunca mais aparecer perante Deus, como aconteceu com o adversário, que foi lançado também da glória de Deus e jamais aparece lá e já está condenado. O seu fim é o fogo eterno. Mas olha o que Deus fez conosco. Mandou seu filho, cumpriu tudo do jeito que o Pai lhe mandou, pagou a dívida, deixou a nossa conta paga e agora ele está conduzindo-nos para a salvação. Então diz, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Esta salvação poderosa foi Jesus Cristo, seu santo Filho. E como ele tinha falado na boca dos seus profetas, desde o princípio do mundo, já era promessa de Deus isto. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem. É certo que ele falava aquilo, irmãos. Ele imaginava os inimigos e os aborrecedores que os seus olhos contemplavam. Só que os inimigos e os aborrecedores não são somente o que os nossos olhos contemplam, mas são aquilo que, ou aqueles que os nossos olhos não veem, mas os nossos sentimentos percebem. Estes inimigos são espirituais, estes aborrecedores são espirituais.
Porque o inimigo que os olhos veem e as nossas mãos apalpam, eles podem fazer dano ao nosso corpo físico, mas aquilo que está dentro de nós que é perseguido, tanto é que quando Jesus veio, irmãos, como já era um plano do adversário, o príncipe das trevas, de combater as obras de Deus e desfazê-la, como fez em Adão, tentou fazer em Jesus também. Primeiro tentou matá-lo, logo que nasceu. Foi preciso ir para o Egito, fugido e escapar. Depois perseguiu, sempre buscando uma ocasião para poder liquidá-lo, desfazê-lo, ou fazê-lo errar ou cair em transgressão. Tentou o Senhor por várias vezes, mas foi vencido. Ele não conseguiu vencer o Senhor porque não encontrou pecado no Filho de Deus. Agora ele fez esta obra então que começou ali quando Zacarias faz este cântico, que era o início, e ela vem passando ao longo dos séculos e chegou até a nós. Estamos agora na mesma condição quando eles ali começaram. Todos sujeitos às mesmas opressões, às mesmas perseguições, suportando os mesmos adversários que nos aborrecem, estamos igualmente, só que não fisicamente. Alguém pode até sofrer algum problema de perseguição, temor, alguma coisa nesta vida terrena, fisicamente, por família, por adversários, assim por diante. Mas não é isso aí. Mas aqui ele tem um dever de manifestar, isto é, Deus, o seu dever prometido, de manifestar misericórdia, prometida aos pais, pelo concerto que ele fez, e do juramento que ele jurou a Abraão. Deus jurou a Abraão. E quando todo juramento que se faz, irmãos, te dá como garantia alguém superior para manter o juramento. Como Deus não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo. Abraão disse: Abraão, certamente abençoando-te, abençoarei. Quer dizer, se a minha benção cair sobre ti, todos os teus descendentes serão benditos. Até ali pensava que os benditos de Abraão seriam somente de sangue, da descendência dos lombos dele, ou seja, familiar. Mas Deus não estava falando, disse que seria como incontáveis como os grãos de areia da praia do mar, que iam ser descendentes ou herdeiros com Abraão, para serem libertos da mão dos inimigos, para servir a Deus sem temor, sem medo, em santidade e em justiça, todos os dias da vida. É essa a palavra desta manhã. Este plano de Deus, irmãos, que começou em Abraão, veio ao longo dos séculos, ele teve então o marco do início da segunda família, porque a primeira deu este problema que já dissemos aqui. Agora precisava uma outra família, não somente das origens de Abraão, orientados por Moisés e a lei. Precisava uma outra família que fosse constituída aqui, não para viver aqui, não para ficar eternamente aqui, não para ter vida eterna aqui, mas que recebesse do seu santo Filho o direito de ir por uma nova terra e novos céus, onde habita a justiça. Jesus tem a profecia que fala dele quando ele se apresentará ao Pai, já com toda a obra completa, e vai dizer: Pai, eis-me aqui a mim e aos filhos que me deste. Estão todos aqui. Nenhum deles se perdeu, somente o filho da perdição. Mas estão aqui nesta manhã reunidos os que não são filhos da perdição, são filhos da salvação, que foram chamados para servir a Deus sem temor. Não é sem temor de Deus, é sem temor do pecado, porque aquele que ama a Deus, o pecado já não tem mais poder sobre ele. Somos tentados, mas o Senhor nos livrará da tentação, porque é propósito dele. Fomos chamados para andar em justiça e santidade perante ele todos os dias da nossa vida, porque a nossa passagem aqui, irmãos, é de pouca duração. Estamos aqui por um tempo
mas vamos sair daqui. E o que este Zacarias cantou e glorificou a Deus foi porque ele viu, provou que a obra havia começado. Nós hoje, irmãos, vejam que ele não tinha ainda recebido o dom do Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha cumprido a sua missão e subido aos céus para dar dons aos homens, porque ele disse que subiria, depois que ele voltasse, o Pai mandaria então o Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade. Também o apóstolo Paulo escreve que uma vez que nós cremos no Senhor e fomos batizados, somos selados com o Espírito Santo para o dia, com a promessa do Espírito Santo para a nossa redenção. Este selo que recebemos quando cremos no Senhor, não confundamos isto com o dom de novas línguas. Dom de novas línguas é um dom que o Senhor dá a quem Ele quiser, mas o selo do Espírito Santo, que é a garantia que nós temos da vida eterna que entrou em nós, porque quando entrou em nós, entrou a eternidade dentro de nós. Irmãos, quando a pessoa perde a graça, perde a eternidade para com Deus. Não vai mais para lá. Por quê? Porque agora ele está condenado pela segunda morte. Mas nós estamos aqui. Esta segunda morte não tem poder sobre nós, enquanto nós formos fiéis. Então vamos tratar agora da vida, porque a morte não nos interessa. Morremos sim uma vez para o mundo e ressuscitamos para Deus. Somos vivos na fé e na graça do Filho de Deus. O que importa agora é vida eterna. E por conta disto, então, nós somos atribulados, perseguidos e tentados. Mas temos conosco também, irmãos, uma força, que é o Espírito de Deus que está dentro de nós, que nos garante que enquanto nós formos fiéis, o Senhor nos livrará de toda tentação e nunca virá sobre cada um de nós tentação maior do que podemos suportar. Se alguém está aqui nesta manhã e sente-se atormentado, tentado, perseguido por coisas do mal, que te entristece, que põe temores na tua vida, sirvamos a Deus sem temor. Não tenha medo do que se levanta contra ti. Não tenha medo das afrontas do adversário. Não tenha medo das promessas e dos laços e males que o adversário arma, porque Deus está conosco. E a prova de que Ele está conosco é como, por exemplo, eu sei que um determinado irmão mora numa casa, eu tenho endereço, está aqui. Eu chego e digo, ele mora aqui, eu tenho certeza que ele está aqui. Bato na porta e ele me responde, um momentinho, se eu toco a campainha, ele também atende. Já estou indo abrir, um momentinho, ele está aí. Tenho certeza que ele está aí. Por quê? Porque ele respondeu. Ele mora aqui, ele falou que está aí, ele vai atender. Dá para perceber se Deus em espírito mora aí ainda, que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, que ele ainda vive aí dentro, que ele não foi embora, então ele não te visita, ele se manifesta. Visita quando a pessoa, vou visitar meu primo, minha tia, meu parente, lá no Paraná, lá no Mato Grosso, então vou lá visitá-lo. Ele mora lá, mas eu moro aqui. Mas se eu já moro lá, eu não visito. Chegava e bateu, tem gente aí? Tem, eu moro aqui, aqui é a minha casa. De quem é esta casa que está sentada aqui hoje? Quem é o morador que vive aí dentro? Quem é que responde e guarda esta casa? É você ou é o morador que está aí dentro? Deus nos guardará para a vida eterna, irmão. Santo é o Senhor. Sendo fiéis, o pecado não tem poder em nós. Tenta, perturba, mas também tentar o Senhor, provocar o Senhor, humilhar o Senhor. No entanto, irmãos, nós somos diferentes, também somos humilhados, perseguidos, ofendidos, maltratados, pode até fazer mal a este corpo, mas o que está aí dentro, na semente santa, o diabo não toca.
Povo de Deus que agora ouve esta palavra, levantai as vossas cabeças, deixa entrar o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Santo é o Senhor. Não cedamos, irmãos, à tentação. Se a tentação é carnal, que sente que o teu corpo é tomado por sentimentos de tantos desejos desta carne, é porque o adversário aproveita a tua fragilidade para entrar com a potência maligna para te fazer errar. Mas se tiveres agora desejo de ser consagrado a Deus, põe-te em comunhão, que desça dos céus neste momento a consagração de Deus, a entrega total a Deus. Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Santo é o Senhor. O inimigo não terá poder de desfazer a obra de Deus nos corações dos fiéis. Então, quem está aqui hoje, que o Senhor te considera fiel, sai daqui com um diploma na mão. Até hoje estou aprovado e vou para a próxima fase. Esta fase, até agora, que você enfrentou tribulações, tormentas e provações para te afastar, mas ainda está de pé, o Senhor vem, firma os teus passos sobre a rocha, põe um novo cântico na tua boca e você vai louvar a Deus e seguir servindo a Ele. É uma palavra de ânimo, irmãos. Em Jesus Cristo, nenhuma força nos afastará de Deus. Mas se tem alguém que está fragilizado, porque cedeu, porque falhou, porque não resistiu, mas está aqui ouvindo, e eu, Senhor, e a mim, o que será? Pois é misericórdia que triunfa do juízo, é palavra de bondade e de misericórdia. Quer se salvar? Jesus Cristo ainda habita aí dentro. Sentes que Ele está? Às vezes Ele está, o Espírito Santo está, mas não está contente, porque às vezes acontece isso, irmão. A pessoa mora na casa, é morador dali, mas muitas vezes não está feliz ali. Por quê? Porque a casa não tem manutenção, está toda encardida, trincada, cheia de bolor, chove dentro, vidro quebrado, mal cheirosa, mas mora ali. E a pessoa diz, mas está ruim de viver aqui, que precisaria de uma reforma, porque não está dando para aguentar mais. Mas ainda está aguentando? Ainda está aí? Receba uma reforma que venha dos céus agora, que seja lançado na nossa vida tudo o que entristece ao Senhor, e não venhamos a entristecer o Espírito Santo, irmãos, que nos foi dado para a nossa redenção. Se Ele estiver alegre, irmãos, se o Espírito de Deus estiver feliz, contente e alegre conosco, a alegria vai se manifestar aqui nesta manhã. Glória ao nosso grande Deus. Povo de Deus, marcados para a vida eterna, alegremo-nos no Senhor, porque a vida eterna está garantida. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus na oração.